Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 49ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Romerinho Jatobá para que faça a leitura da ata da reunião anterior. A ata da 48ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 6 de junho de 2017, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 6 dias do mês de junho do ano 2017, às 15 horas, na sala João Negrão Filho, sala das sessões, no andar térreo da Câmara José Mariano, situado na rua Princesa Isabel, número 410, bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Para a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Marco Aurélio e Carlos Gueiros, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder: Beraldo Pinto, Aimee Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, Almir Fernando, Amário Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Augusto Carreiras, Benjamin da Saúde, Chico Kiko, Davi Muniz, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Júnior Bocão, Marco de Bria, Marília Reis, Natália de Menudo, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Romero Albuquerque e Wanderson Florencio. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de resolução número 23 de 2017, de autoria da Comissão Executiva; projeto de decreto legislativo número 24 de 2017, de autoria do vereador Hélio Guabiraba; requerimentos número 4.533 a 4.536 de 2017, de autoria do vereador Renato Antunes; 4.558 e 559 de 2017, de autoria do vereador Márcio Cipriano Maguari; requerimento de número 4.579 de 2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque; requerimento número 4.633 de 2017, de autoria do vereador Chico Kiko. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, o vereador Aimee Carvalho, leu um discurso sobre o mapeamento dos crimes no Brasil até o ano 2015. Informou que é necessário analisar os fatores para serem criadas políticas públicas de combate à violência. Narrou sobre o caso do morador de rua de 54 anos que teve seu corpo queimado próximo à Praça Boa Viagem e está em estado grave no estado da restauração. A vereadora falou que a educação é a palavra-chave para combater a criminalidade. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Ricardo Cruz, informou que na próxima quinta-feira será inaugurado o Hospital Veterinário. O vereador André Regis fez um pedido de informação à Prefeitura sobre o imóvel localizado na rua Antônio de Sá Leitão. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, qual constam as seguintes matérias: discussão única do requerimento 4.450 de 2017, de autoria do vereador Ivan Moraes, cedendo voto de aplauso à Arquidiocese de Olinda e Recife. Foi aprovado. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos senhores vereadores membros desse poder. O senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, na qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 3.915 de 2017, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Foi aprovado. Requerimento 4.402 de 2017, de autoria do vereador Marco Aurélio. Foi aprovado. Foi retirado pelo autor. 4.444 de 2017, de autoria do vereador Marco de Bria. Foi aprovado. Requerimento número 4.427 de 2017, de autoria do vereador Eduardo Teixeira. Foi aprovado. Requerimento 4.441, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Foi aprovado. Requerimento 4.465, de 2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Foi aprovado. Parecer número 255, 176, de 2017. Foi aprovado. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, para constar as seguintes matérias: discussão única do projeto de resolução número 23 de 2017, autoria da Comissão Executiva. Foi aprovado. O senhor presidente
Passou para o grande expediente do conquistar a seguinte resolução. O líder foi aparteado pelo vereador Rinaldo Júnior, informou que recebeu o convite para a inauguração do hospital. Fez o uso pela ordem. A vereadora Limperina, vistos o requerimento, também fez uso da palavra pela ordem. O vereador Romero Cunha solicitando que o requerimento de sua autoria fosse reiterado de pauta. O senhor presidente convidou os senhores vereadores para a reunião solene, amanhã 7 de junho de 2017, às 10 horas, para a entrega da medalha de mérito Zé Mariano ao pastor Roberto José dos Santos. Proposta de autoria da vereadora Michele Colles. Informou que o grande expediente da manhã seria destinado à palestra alusiva ao meio ambiente, por sua autoria. O senhor presidente registrou a presença do ex-vereador José Neves. No horário destinado ao grande expediente, o único orador para a tribuna, o vereador André Regis, informou que logo mais o TSE jogará a chapa Dilma Temer. Falou que o senhor aprofundamento de crise com a coordenação do governo Temer. Comentou que na outra solução não ser a cassação da chapa. Espera que a justiça faça seu papel. Foi partido pelo vereador que achou incoerência da parte do vereador. Foi na fase de 12 milhões de empregados e hoje são 14 na gestão do Temer. Fez uso em tempo de liderança, fez comentários a respeito dos dois governos. Explicou que o impeachment não houve crime de responsabilidade fiscal e afirmou que o PSD está total. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por 500 dias. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 141, 2017, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Feita a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial e passo ao pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, o vereador Almir Fernando. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos público presente, a todos da imprensa, TV Câmara, através da web. Senhor presidente, o que me traz à tribuna esta tarde é para repercutir não um assunto muito... traz alegria, mas traz muita tristeza, que infelizmente a creche lá do Alto Capitão, ela foi assaltada, e já foi repercutida aí através da imprensa. E a gente vem cobrando segurança aqui. Eu que faço parte da comissão, sou presidente da Comissão de Segurança, nós já fizemos aqui ofício, requerimento para solicitando a presença, ou fazendo apelo pela presença, convidando o secretário de Defesa Social, Ângelo Gioia, vereador Eduardo Tira. Infelizmente, a gente não teve esse pedido atendido pelo secretário, que a gente queria muito poder debater com ele aqui a segurança do Estado e principalmente do nosso município, né? E, infelizmente, isso não aconteceu. E aí a gente vê, através da imprensa, uma coisa que repercutiu negativamente para a nossa cidade, nosso Estado, é assalto de uma creche, onde... lá, por não ter segurança, em frente da própria creche, nós temos um PPO que foi desativado, que no comando passado do 11º Batalhão, fizemos reunião na comunidade e que o que ficou detectado é que não tinha efetivo para poder ter o nosso PPO, o PPO do Alto Capitão, ativado. E a gente vem cobrando que esses PPO possam ser reativados, como a abertura das delegacias aqui da capital, que foram fechadas, principalmente as delegacias de plantão. E, infelizmente, isso não tem acontecido. Tínhamos a patrulha do bairro que já tinha dado certo, vereador Ricardo Cruz. Em governos passados, infelizmente, se acabou com a patrulha do bairro. Então, a gente não tem PPO, vereador Adelado Pinto. As delegacias de plantão e a delegacia dos bairros só ficam abertas até às 18 horas. E o PPO continua fechado. Então, a gente
fazer esse apelo ao governo do Estado que possa reativar os PPOs, que se tivesse reativado esse PPO na frente lá da creche, lá no Alto Capitão, com a presença da polícia, a gente tem certeza que dificilmente esse assaltante iria nessa creche para poder fazer esse assalto às pessoas, professores, aos funcionários que estavam trabalhando lá na creche do Alto Capitão. Mas a gente, vereador Ricardo Cruz, fica alegre por outro motivo, por ter ouvido a notícia de que, paulatinamente, a Guarda Municipal terá o seu armamento. E, por outro lado, a gente fica triste, porque a gente faz parte dessa comissão, vereador André Regis, indicado pela Casa. Infelizmente, nenhuma das vezes que teve a reunião, eu participei, porque não fui comunicado. Da última vez eu cheguei lá, onde já tinha acontecido a reunião, já estava acontecendo a reunião do PCCV, que é do cargo, o plano de cargo de carreira de vencimento da Guarda, já tinha acontecido a reunião da implantação do armamento da Guarda, e me disseram que seria no dia 25. Depois desmarcaram do dia 25, marcaram outra data e não me comunicaram dessa data. Isso eu estou sabendo agora através da imprensa, de que a Guarda terá paulatinamente armada com alguns guardas que irão fazer parte de um treinamento através da academia, que já era para ter academia, corregedoria, ouvidoria, já tem lei, a lei da academia também já existe. Então a gente fica feliz nesse lado, por a gente ter, né, a Guarda, que para muitas pessoas é um tema polêmico. Para mim, não se trata de tema polêmico nenhum, porque é um instrumento de trabalho da Guarda Municipal. Como o pessoal aqui, Romerinho e outros vereadores, Aderaldo Pinto, vão toda terça-feira ter uma pelada aqui dos vereadores. Se vocês não levar a bola, não vai ter. E aí você fazer segurança sem arma fica um pouco difícil no país e na cidade muito violenta. Então, eu acho que não é polêmico, é um instrumento de trabalho da Guarda Municipal que, se não se usa, infelizmente, se torna inoperante. A gente caminha lá presidente, para finalizar, lá no Parque da Macaxeira, e o que a gente vê é a Polícia Militar lá fazendo o trabalho, quando na realidade quem poderia estar fazendo esse trabalho de segurança dos parques e das praças da nossa cidade seria a Guarda Municipal. E, infelizmente, mesmo com a presença da Polícia Militar, o que a gente sente mais lá é as pessoas consumindo drogas naquele parque, né? Então, a gente faz esse apelo para que não se apenas coloque alguns, mas que faça o armamento para toda a Guarda Municipal. Muito obrigado. Convido a vereadora Michele Collins. Vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu subo à tribuna dessa casa na tarde de hoje para falar sobre a questão da Cracolândia ali de São Paulo, onde nos últimos dias nós vimos ali uma ação desastrosa por parte da Prefeitura de São Paulo, qual chegou ali naquele local, negligenciando os direitos humanos, negligenciando o ser humano, a vida, usando o poder policial para tirar aquelas pessoas ali como se estivesse fazendo uma limpeza. Dispersaram, porque ali a gente sabe que existem os traficantes, mas também, vereador Ivan, existem também as pessoas que são usuários. E essas pessoas precisam ser respeitadas, tanto quanto os traficantes também, dentro da penalidade da lei, todo ser humano. E o que eles fizeram ali, na verdade, foi dispersar, e pensando que acabaram com uma Cracolândia, na verdade, eles estão transformando em várias Cracolândias, porque essas pessoas, não é porque foram dispersadas, que essas pessoas vão deixar de usar droga, elas vão começar a usar em outros locais, e esses grupos pequenos vão aumentar, então ele fez com isso a pulverização do consumo de drogas ali na cidade de São Paulo. Foi uma atitude muito errada do prefeito João Dória, e depois de ter visto a besteira que ele fez, ele chamou o pessoal
da Cristolândia, que é um pessoal que trabalha com recuperação, com acolhimento, com cuidado com o dependente químico, o qual ele deveria ter feito isso antes, nessa abordagem com os dependentes químicos. Então, eu queria, nesse momento, parabenizar a Cristolândia, né, que faz um trabalho maravilhoso. Esse trabalho hoje tem em 5 estados, inclusive tem aqui em Recife também. Eles trabalham com um programa permanente de prevenção aqui em Pernambuco e mais nesses outros estados, onde eles dão assistência aos dependentes químicos, codependentes, em busca de transformação dessas vidas por meio também da pregação da palavra de Deus, porque muitas vezes a pessoa, quando ela é usuária de drogas, que ela está na rua, sem ter ninguém por ela, muitas vezes são realmente os missionários que dão ouvidos, que dão atenção, que ouvem. E é muito importante também parcerias, iniciativas que tenham o poder público também com as igrejas, que fazem um trabalho maravilhoso, a exemplo da Cristolândia. Então, eu quero enfatizar esse trabalho e dizer que aqui em Recife também tem esse trabalho e que nós precisamos fortalecer essas parcerias, porque não é só falar que tem que estar todo mundo junto para vencer as drogas, não. É estar realmente todo mundo junto. A igreja, a sociedade, o governo, a população de modo geral, porque realmente é algo muito sério, muito grave, que cada um fizer um pouco, a gente vai conseguir avançar. E falar em fazer um pouco, eu quero parabenizar também o espaço da parceria da Secretaria Executiva de Drogas com o Senai o Instituto Shopping Recife, que está oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos para pessoas que foram usuários de drogas. Nessa última sexta-feira, ocorreu a abertura do curso profissionalizante de mantenedor de sistemas automatizados que estão sendo oferecidos no estacionamento do Shopping Recife, em Boa Viagem. É uma oportunidade para que esses jovens possam ser reinseridos no mercado de trabalho. Todos sabem que eu trabalho já há 20 anos militando nessa questão das drogas e ver essa parceria entre 3 grandes instituições com o objetivo de diminuir a vulnerabilidade social e garantir que os alunos tenham uma transformação em suas vidas, muito me alegra, não só a mim, mas todos os recifenses. Além da qualificação, o curso é uma oportunidade para os jovens trocarem experiências e agregarem conhecimentos. Para o curso de montador de sistemas automatizados, foram destinadas 40 vagas para ex-usuários de drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade, além de moradores das comunidades da Entrapulso e seu entorno. Ainda neste semestre, novos cursos terão início, com 170 vagas, entre eles o de eletricista industrial, o de pedreiro e alvenaria, e o de panificação serão ministrados em outras localidades do Recife. Então, parabenizar a Secretaria Executiva de Política de Drogas, na pessoa do secretário André Sena, por essa iniciativa, e principalmente ao prefeito Geraldo Júlio, que vem desempenhando esse trabalho e dando atenção realmente à questão das drogas. Ele já falou, e eu posso aqui, como alguém que milita nessa área, que fiscaliza de perto essa área, eu posso dizer que Recife está num bom caminho, num bom rumo, que o prefeito realmente está levantando as mangas para lutar em prol da vida, da família, dessas pessoas que têm problemas com drogas. Muito obrigada, boa tarde, é o que eu tinha a dizer. Deus abençoe. Obrigado, vereadora. Convido o último vereador inscrito no pequeno expediente, o vereador André Regis. Quero aproveitar para pedir aos senhores vereadores e vereadoras que permaneçam no grande expediente, com certeza, porque o grande expediente está reservado para uma palestra alusiva à Semana do Meio Ambiente. Muito obrigado. Senhor presidente, em 5 de outubro de 1988, nós promulgamos a nossa atual Constituição. O Brasil estava em festa cívica. Ninguém poderia imaginar, vereador Gilberto Alves, que passados esses anos, e chegamos ao ano 2017, a democracia estivesse tão a perigo. O país está vivendo tempos estranhos. O Supremo Tribunal Federal dividido, brigas internas, instabilidade pela forma como oscila na interpretação de grandes temas nacionais, o Ministério Público atuando de forma estranha também, muitas vezes assumindo um papel político que não é seu, inclusive com procuradores
questionados o seu trabalho, inclusive procurador da República preso por envolvimento também em crime organizado. O Congresso Nacional sem a menor condição de conduzir o país nesses últimos anos da sua atual legislatura, ante a falta de credibilidade dos seus membros, e a cada dia membros do Congresso Nacional são presos, ex-presidentes da Câmara dos Deputados são presos em decorrência de ações criminosas reveladas pelo trabalho da Polícia Federal. Enfim, a política parece que ela está absolutamente em falta, no sentido de busca de caminhos para o nosso futuro. Não obstante, hoje, em todo esse clima de completa instabilidade institucional de todas as dimensões, legislativo, executivo e o judiciário, e esqueci aqui de mencionar o presidente da República, que perdeu as condições de governar e todos os dias agora está na alça de mira do Procurador-Geral da República, participando e tendo que se defender cada dia de fatos pretéritos que fizeram com que ele, inclusive, estivesse também sendo investigado pela Polícia Federal. Hoje, nós acompanhamos mais um dia do julgamento da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil precisa olhar com muita atenção esse julgamento. Se esse julgamento ele for na linha da desmoralização completa da Justiça Eleitoral, a partir da não cassação da chapa, nós possivelmente viveremos mais uma etapa da vida nacional de paralisia, à espera de um novo governo, à espera de uma nova eleição. Isso acarretará, sem dúvida alguma, maior sofrimento para a população, na medida em que 14 milhões de pessoas no mundo real sofrem pela ausência do emprego, e essa ausência de emprego tem feito com que a indústria pare, o comércio pare, enfim, que o futuro passe a ser incerto para tantos milhões de brasileiros. Hoje, o relatório do ministro Herman Benjamin, assim como ontem também o posicionamento do Ministério Público Eleitoral, não deixam dúvidas acerca da necessidade urgente desta chapa ser cassada e que seja respeitado o artigo 81 da Constituição e eleições indiretas sejam convocadas em 30 dias para que a gente possa eleger um presidente da República que possa fazer essa transição do Brasil da atual crise profunda, a nossa maior crise profunda de tempestade perfeita, no sentido de que é crise econômica, política, social, para que a gente possa fazer com que esse país tenha um futuro, pelo menos que faça com que a juventude tenha a expectativa de viver num país próspero, decente e livre. Caso o caminho seja da desmoralização da justiça eleitoral, senhor presidente, iremos certamente viver não apenas tempos estranhos, mas tempos em que a população mais pobre sairá mais pobre desse processo e que será a grande vítima dessa crise profunda que todos nós já estamos vivenciando ao longo dos últimos 4 anos. Senhor presidente, então, essas eram as palavras para hoje, no sentido de que o Brasil deve voltar todas as suas atenções para esse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral e que a justiça seja feita, essa chapa que arrastou o Brasil para essa crise profunda, denigrindo a nossa democracia, manchando permanentemente a nossa história, que possa finalmente ser declarada ilegítima, para, inclusive, o crime não ser visto como algo compensador. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra do vereador André Regi, encerro o pequeno expediente e passo ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Marco Aurélio que faça a leitura. Não é isso aqui não. Discussão única dos requerimentos 4.558, 4.559, de autoria do vereador Amaro Cipriano. Em discussão, encerrada a discussão. Eu não vou discutir o requerimento, mas eu queria fazer uma observação a respeito do requerimento. Pode ser aqui, eu tenho que ir lá. Aqui, vereadora, na tribuna. Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu só gostaria de fazer uma observação, aproveitando inclusive a presença do vereador Maguari, um requerimento de autoria dele, sem nada pessoal. O vereador é um excelente vereador nessa casa, não tem ninguém o que dizer, muito ao contrário, só elogiar. Mas, ultimamente, o vereador tem apresentado alguns requerimentos que têm chamado a atenção, inclusive esse requerimento de hoje, que é voto de aplauso para o bloco Asfolotes de Afogados, né? Então, outro dia foi um outro que falou sobre o álcool, enfatizando o álcool, né? E agora sobre essa história, rainha do álcool. Isso tudo envolvendo mulher, né? E agora vem essa história aqui das folotes. E aí eu fui lá no dicionário saber o que é folote. E não é nem coisa para a gente estar falando aqui na tribuna dessa casa. Realmente é uma banalização da mulher, uma banalização. E eu acho que a gente deveria, não estou falando isso aqui para direcionamento ao vereador, mas é uma forma de que a gente tem de falar para todos os colegas, para que a gente observasse melhor quando for fazer esse tipo de requerimento, porque banaliza, inclusive, o poder dessa casa, este poder, esse tipo de assunto, esse tipo de requerimento, esse tipo de discussão. E, além de tudo, eu acho que um requerimento desse, né, uma atitude dessa, dizendo que enriquece a cultura popular. Eu acho que não enriquece, eu acho que enfraquece a cultura popular. Então, seria bom a gente observar sobre isso, porque realmente é algo muito sério e que as mulheres ficam expostas, e trazer isso aqui para essa casa, e a gente às vezes nem sabe direito o que está votando, vai lá e vota, e depois, se a gente for realmente ver o que é, eu não posso nem ler o significado do que é isso aqui na tribuna, porque fica, não vou ler, vereador, porque fica constrangedor. Mas eu escuto o vereador Amaro Cipriano. Vereadora Michele Collins, eu até entendo a posição de Vossa Excelência, mas eu, pelos viés do respeito, né, à diversidade, à cultura popular, eu não tenho o direito de mudar o nome de nenhum bloco carnavalesco. A gente sabe que tem muitos nomes obscenos, nomes que não contradizem, aliás, que contradiz, né, as questões religiosas. Pronto, lá onde eu moro mesmo tem um espalha em Jardim, São Paulo. Ele tem 36 anos de existência. Aí eu perguntei, por que espalha? Porque eu também me aborrei. Escuta o que aconteceu. Aí o dono do bloco, que tem 36 anos, dá 3, 4 mil pessoas na quarta-feira de cinza, eu perguntei, ô Marcelo Mota, por que espalha Maguari? Foi o seguinte, a gente estava batendo em 4 latas, velho, tampa de panela. Aí um dos amigos assim, eu não quero mais essa não, jogou a Aí disso surgiu o espalha. Aí é uma questão tradicional. Aí foi o que eu fiz. Na questão de ficar um pouco preocupado com o nome espalha. Aí eu mandei gravar um CD, Espalha na Folia, achei melhor. Aí ele disse, eu não aceito, tem que ser espalha mesmo. Aí foi o que aconteceu. Aí eu não tenho condições de mudar essas questões de nomes, mas eu entendo, Vossa Excelência, a senhora vai no viés da decência, do respeito, da questão ética, mas eu não tenho condições de mudar. E então o dono do bloco, ou a dona do bloco, né, a gente faz um requerimento, né, em respeito àquela pessoa que às vezes tem 20, 30 anos de existência com o bloco, mas eu parabenizo Vossa Excelência e entendo o seu ponto de vista. Agora, eu não discuto porque eu não quero entrar no mérito na questão da cultura da nossa cidade.
Certo, vereador. Eu também não estou entrando no mérito da cultura da nossa cidade. Tanto é que já tiveram vários requerimentos aqui de blocos carnavalescos e foi aprovado e passou nessa casa, que é natural isso, né? Mas também não estou levando para o lado religioso, porque também, se fosse pelo lado religioso, eu já teria contestado em outras épocas. Mas, justamente, eu estou focando esse requerimento porque ele desvaloriza a mulher, ele expõe a mulher. Nessa palavra, ela diz que essa palavra folote está dizendo no dicionário que a mulher, eu não vou dizer que das partes íntimas frouxa, em virtude de já ter conhecido vários homens de várias polegadas de pênis diferentes. Está no dicionário, está no dicionário. Aí, quer dizer, vamos rever melhor para que a gente possa não estar trazendo esse tipo de... fazendo apologia, porque se a gente apoia uma coisa dessa, então vamos melhorar para os próximos nomes dos próximos blocos, ser mais criativo, mais educativo, né, mais edificantes para a cultura popular de verdade. Vereadora. É só isso. Vereadora, a senhora me concede uma parte? Concedo. Vereadora, eu vou só corroborar com o vereador Maguari. Tudo que a senhora está falando tem um... Mudou o regimento, foi? Maguari é muito baixinho. Vereadora, só corroborando com o que o vereador Maguari disse, a gente na vida não pode mudar, às vezes, o que não dá para mudar. Isso é uma questão cultural da cidade. Se esse bloco foi criado, e se esse bloco existe, e se esse bloco da gente, eu acho que não cabe a nós, parlamentares, estar contestando o nome do bloco. Eu acho que, no meu ponto de vista, isso é uma coisa que não cabe a nós. Porque o nome do bloco é uma coisa que foi criada naquele local, naquela comunidade, aprovada pelas pessoas que fazem parte e que gostam daquele bloco. Então, eu acho que essa discussão, no meu ponto de vista, é uma discussão que não cabe para esse parlamento. Então, só queria dizer isso à senhora, embora, como eu falei, e o vereador Maguari falou, concordo com seus argumentos, mas, assim, eu acho que esses argumentos não cabem. Eu mesmo ajudo também vários blocos e cada nome pior do que o outro, se for analisar pela questão da simbologia dos nomes. Mas a questão realmente é o que esses blocos representam para aquela comunidade, para aquele bairro, e isso aí tem que ser respeitado, mesmo que a gente não concorde com o nome ou com o que esse nome representa, mas se aquela comunidade gosta daquele bloco, participa daquele bloco, é um direito deles, né, ir para esses blocos e curtir esses blocos de carnaval, viu, vereadora? Desculpa só para deixar isso bem claro. Eu compreendo, vereador, Vossa Excelência. Só para dizer, tem um bloco muito famoso aqui no Recife, que a gente também tem uma relação, o bloco Papa Defunto. Sim. Isso aí faz apologia à morte. E, na realidade, o Papa Defunto não tem nada a ver com a morte, é um bloco alegre, é um bloco que talvez leve maior número de pessoas em Casa Amarela, e é um bloco que simboliza a vida, que as pessoas são lá felizes, brincam, riem, e o nome do bloco é só um detalhe, né? Se você for analisar o pé da letra, o bloco Papa Defunto remete à morte, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, só para deixar isso bem claro, viu, vereadora? Certo. Um abraço. O meu ponto de vista, especificamente, é porque eu compreendo que esse nome, as folotes, você está dizendo que são mulheres, e mulheres dessa forma, desse jeito, eu acho que realmente, eu como mulher, eu não estou falando eu como... eu compreendo, mas eu acho que não tem a ver o que vocês falaram, o bloco que o senhor falou, o bloco que o outro falou. Eu não estou questionando o nome do bloco. Mas também eu concordo com Vossa Excelência quando diz que essa casa não tem que estar opinando de jeito nenhum. Mas também essa casa não tem que estar apoiando esse tipo de iniciativa, aplaudindo, que desvaloriza a mulher, que expõe a mulher, num tempo que a gente vive de violência contra a mulher, de mulher sendo banalizada, de mulher morrendo todo dia, de mulher sendo espancada. Então, a gente precisa pensar nisso, vereador, na essência. Por isso que essa casa precisa de ter mais mulheres. Porque aqui tem muito homem. Talvez se tivesse mais mulheres aqui, eu teria mais apoio, que elas iriam compreender o que eu estou querendo dizer. Porque eu acho que os homens ficam um pouco difícil de compreender a essência do que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo falar sobre o nome, escolha o nome que quiser. Pode ser bonito, pode ser feio, pode ter o significado que for. Eu estou falando deste poder, enquanto responsabilidade que nós temos como vereadores, como pessoas públicas, como pessoas que criam leis, que criam políticas públicas, que têm o dever de fiscalizar as políticas públicas num contexto desse, de banalização da mulher, nós apoiarmos esse tipo de iniciativa. Eu acho que não cabe a essa casa apoiar. Eu acho que é uma outra discussão que vale a pena a gente refletir. Mulher é assim mesmo, é sensível, vê os detalhes, enxerga mais além. Talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje, na tribuna dessa casa, levantando esse questionamento. Obrigada, presidente. Presidente, tem uma questão de ordem.
Pela ordem. Eu gostaria de indagar a vereadora Michele Collins, se quando ela diz que essa casa deveria ter mais mulheres aqui, se porventura ela faz alguma alusão de que nós homens, os que estão aqui pelo menos, somos todos machistas. Está em discussão. Encerrar a discussão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, antes de colocar em votação, eu gostaria de pedir aos responsáveis pelas gravações da sessão ordinária que coloque um PIN nas palavras do vereador Maguari. Muito obrigado. Em votação. Senhor presidente, eu quero pedir votação nominal e Votação. gostaria de responder o secretário Marco Aurélio. Pois não, excelência. Votação nominal a pedido da vereadora Michele Collins. Solicito aos senhores vereadores que coloquem e registrem seus votos no painel. Senhor presidente. Eu vou votar e gostaria de justificar o meu voto. Pois não, excelência. No final. Vereador Cargueiro. Como vota Vossa Como Excelência? vota Vossa Excelência, vereador Chico Kiko. Vereadora Natália de Menudo, votou. Vereador Romerinho Jatobá. Encerrada a votação, solicito ao vereador Marco Aurélio que faça o anúncio do resultado da votação. 16 votos sim, 2 não e 3 abstenções. Aprovado. Vereadora Ana Lúcia, para justificar o seu voto. Eu votei com o vereador, justificando meu voto seguinte: sou mulher, sou sensível, também não defendo termos pejorativos para nós mulheres, porém, eu não estou aprovando aqui nem uma intitulação para bloco, estou aprovando aqui um requerimento de um nobre colega que está dando um voto de aplauso por respeito à cultura do Recife. Muito obrigada. Vereadora Michele Collins. Vai falar? Ali, vereador, ali. Silvinho ligou e disse.
Senhor presidente, eu só queria responder ao secretário dessa casa, o vereador Marco Aurélio, que eu não acho que essa casa realmente seja machista, não. Em nenhum momento, muito pelo contrário, eu sempre defendi na tribuna dessa casa, em qualquer espaço onde eu estou, que essa casa não é machista. E quando a gente encontra qualquer tipo de resistência, pelo menos quando eu encontrei, eu não levei para o lado do machismo, eu procurei enfrentar a situação, resolver, esclarecer. Então, quando eu falo que é necessário ter mais mulheres na política, é porque é necessário, sim, ter mais mulheres na política, porque as mulheres são maioria e as mulheres, elas precisam ter mais voz e representatividade. Quando eu falei nesse contexto, e isso daí eu creio que a gente não pode abrir mão dessa realidade, principalmente que o Brasil vive hoje. Nas próximas eleições, que venham muitas mulheres, eu tenho certeza que virão, e essa casa, com certeza, vai ter mais mulheres nos parlamentos, porque é necessário a mulher nos espaços de poder. Vereador, peço que Vossa Excelência continue a leitura da ordem do dia, ou melhor, do prolongamento do expediente. Requerimentos número 4.568 a 4.570, discussão única, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 4.571 a 4.575, todos de autoria do vereador Romero Albuquerque. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Estão presentes 26 vereadores, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da 49ª reunião. Discussão única do requerimento 4.403/2017, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Cadê esse homem? Traz o Alameiro para cá. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4.488 a 4.493 e o 4.511, todos de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4.494 a 4.504, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4.505 a 4.510, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4.512 a 4.517 e os requerimentos 4.519, 4.520, 4.521, 4.522, 4.523, 4.524, 4.525, 4.526, 4.527, 4.528, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4.529 a 4.530, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 4.531, de autoria do vereador Eduardo Marques. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4.532 a 4.536, todos de autoria do vereador Renato Antunes. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4.537 a 4.542 e o requerimento 4.557,
todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4.543 a 4.554, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4.555 e 4.556 e o 4.565 e 4.566 e os requerimentos 4.576, 4.578, 4.582, 4.583 e o 4.584, 4.585, 4.586, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4.560 a 4.564 e o requerimento 4.577, todos de autoria do vereador Anderson Florencio. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 4.567 e 4.580, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4.579, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4.581, de autoria do vereador Eduardo Xera. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4.587 e 4.588, de autoria do vereador Júnior Bocão. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 4.683, de autoria do vereador Rogério de Luca. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 4.697, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do parecer número 281/2017 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 75/2016, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão Vossa Excelência, pela ordem. Pois não, vamos aprovar todos de redação numa tacada só? De uma vez só. Pergunto aos plenários se há alguma objeção. Não havendo, os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Solicita a Vossa Excelência faça a leitura de todos que são pareceres de redação. Discussão única do parecer 282/2017 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 130/2016, de autoria da vereadora Michele Collins. Discussão única do parecer 283/2017 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 32/2017, de autoria da vereadora Aline Mariano. Discussão única do parecer 284/2017 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 51/2017, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Discussão única do parecer número 285/2017 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 78/2017, de autoria do vereador Marcos de Bria. Discussão única do parecer número 286/2017 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 135/2017, de autoria da Comissão Executiva. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão. Falta tudo de uma vez só. Segunda discussão. Eu pergunto ao vereador Ivan se segue o mesmo pedido para os projetos de segunda discussão.
John. Segunda discussão única dos pareceres número 256 e 178 de 2017, das comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, ambos opinando pela aprovação do projeto de lei ordinário número 55/2017, de autoria do vereador Chico Kiko. Segunda discussão dos pareceres número 246 e 177 de 2017, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça e Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 53/2017, de autoria da vereadora Michele Collins. Segunda discussão dos pareceres número 603/2015, 615/2015, 197/2017, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, de Direitos Humanos e de Obras e Planejamento Urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei número 206/2015, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloco todos em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. Passamos ao prolongamento da ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura das matérias. Temos dois requerimentos sobre a mesa. O requerimento número 4.762 de 2017. Requeremos à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, que seja encaminhado a indicação ao secretário de Mobilidade e Controle Urbano do Recife, senhor João Braga, para que seja implantado o binário de água fria na rua São Sebastião e na Estrada Velha, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 4.768, de autoria do vereador Eduardo Marques. Requeiro à mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que sejam remetidos os seguintes projetos de emenda à Lei Orgânica do Recife, que se encontra em tramitação para a Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica do Recife e funcionamento desta Casa Legislativa. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura, coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais matérias do... Pois não, Excelência. Eu estava aqui atento à votação e o vereador Rodrigo Coutinho, ele fez um questionamento que eu não soube responder. Perguntou, não existe já um dia do Rio Capibaribe, uma lei que diga que há o Rio Capibaribe? Eu não sei, a gente acabou de aprovar. E pela colocação dele, é bem provável que exista. Eu não sei. E como a gente já aprovou várias leis aqui homenageando os dias, eu acho que seria interessante, vereador Antônio Luiz Neto, que a casa até fizesse um trabalho, assim, a assessoria pudesse fazer um catálogo dos dias que nós já aprovamos aqui em homenagem a diversas instituições, a diversas comunidades, a monumentos, porque pode acontecer a gente estar atribuindo outra data a uma homenagem anterior já concedida. Então aqui fica uma sugestão que eu acredito que seria de importância, até mesmo para que a gente pudesse valorizar as datas aqui, fazendo homenagens também do próprio Poder Legislativo. É apenas uma sugestão, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, Excelência. Por experiência própria, eu gostaria até de colaborar com o que o vereador André Regis falou. Toda vez que a gente dá uma entrada no projeto, o legislativo dessa casa, ele verifica se há alguma coisa relacionada ao tema. No caso, se houvesse alguma coisa relacionada a esse dia, eles teriam avisado. É apenas tudo que acontece lá no nosso gabinete, o legislativo está acompanhando de perto e nos auxiliando. Presidente, pela ordem, eu queria esclarecer o vereador André Regis. Apesar do que o vereador Romero acaba de dizer, é verdade, há um cuidado do legislativo de ver se existe essa duplicidade, mas nós, que já estamos aqui há um pouquinho, a gente sabe que de vez em quando um colega apresenta um projeto e muitas vezes o outro colega já está com esse projeto em trâmite, está mais até adiantado com comissões
vez por outra, pelo menos eu me lembro, vereador Antônio Luiz Neto, que na legislatura passada a gente teve um problema desse, se eu não me engano, com a vereadora Isabela de Roldão e com outro vereador que eu não lembro quem foi. Portanto, nós estamos tentando, tentando colocar um programa de informática que, quando nós formos fazer os projetos, ele faça uma leitura nesse sentido, mesmo porque, às vezes, a leitura humana escapa. Então, seria mais uma ferramenta que a gente vai ter para poder não acontecer isso que o vereador, com toda a razão, junto com o vereador Rodrigo Coutinho, levantou a questão. Presidente, pela ordem. Vereador Antônio Luiz Neto. Presidente, eu gostaria de aplaudir a iniciativa da mesa anunciada pelo nosso primeiro secretário, dizer que o vereador André Regis tem absoluta razão, até porque, como bem disse o vereador Marco Aurélio, em algumas situações fica complicado, fica difícil para o ser humano, em si, na pesquisa do Departamento Legislativo, conseguir identificar num projeto a similitude com o outro, até porque existem projetos sobre o mesmo tema que não são exatamente iguais, mas são assemelhados. Mas já aconteceu aqui, o presidente sabe disso, de um determinado vereador, há umas 3 legislaturas atrás, receber uma sugestão de um amigo dele, de um projeto, eu não vou mencionar qual foi o projeto, nem o tema, mas que era da primeira letra até a última, ou seja, da ementa até o final do projeto, uma cópia de uma lei que está em vigor no Recife há cerca de 24 anos, que é de minha autoria. Era a mesma lei. E o vereador recebeu, de bom grado, de alguém amigo, aquele projeto que ele achou interessante, foi apresentado e chegou ao momento da votação aqui. Eu, como autor da lei, só vim tomar conhecimento na hora. E quando eu li, eu disse, aí chamei o vereador, olha, isso aqui já é uma lei. Se eu não me engano, pedi a Paulo Rogério na hora, Paulo mandou buscar a lei. Então, é muito importante o que o vereador André está colocando. Eu acho que as nossas comissões precisam desse tipo de assessoria, presidente, e se puder ser um sistema informatizado, onde se lance o tema da ementa, puxe e dê a condição dos pareceres serem mais bem elaborados, ou até liminarmente rejeitar por conta de já existir a lei, vai ser muito importante. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Só complementando o debate, eu queria aproveitar para parabenizar a iniciativa do primeiro secretário de informatizar. Eu acho que isso vai facilitar o trâmite. E aproveito para alertar ao Legislativo de que eu imagino que essa seja uma lei de 92, entre 92 e 96, inclusive de autoria do vereador, na época, o vereador Augusto Coutinho. Eu imagino que seja. Eu aproveito para... a do Rio Capari, positivo. Então, eu aproveito para alertar o Legislativo e agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade. Vamos fazer uma pesquisa, vereador. Encerrado o prolongamento da ordem do dia, passa ao grande expediente. Senhores vereadores, desde o início desta semana, o tema meio ambiente tem ocupado um devido local de destaque em palestras, debates e ações. A Organização das Nações Unidas, a ONU, define o meio ambiente como um conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. De uma forma mais simples, o meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que correm na Terra e que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela ONU em 1972. O objetivo principal foi chamar a atenção para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais que até então eram considerados inesgotáveis. Atualmente, existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos causados pela ação das pessoas. Todos nós sabemos que a destruição constante de habitat e a poluição de grandes áreas têm sido fatais para a sobrevivência de diversas espécies de animais e vegetais. E os impactos ambientais positivos ou negativos que causamos
também são sentidos nas grandes cidades como a nossa amada Recife. Eu considero que para diminuir os impactos ambientais é preciso o envolvimento de todas as pessoas e não apenas do poder público. Os pequenos gestos e as grandes ações precisam ser feitas diariamente. Pensando nisso, promovemos, durante esta semana, uma mostra fotográfica em vídeo em que todos os funcionários da Casa de José Mariano foram convidados para participar. Foram enviadas mais de 100 fotos sobre o tema e exibidas aqui no hall de entrada. Ainda este mês, apresentarei um requerimento solicitando à Elurb um coletor de material reciclado para ser instalado nesta Casa Legislativa. A intenção é incentivar todos a participarem da separação de materiais recicláveis, gerando renda para muitos trabalhadores e contribuindo com a diminuição da destinação final do lixo. Aliado a isto, estamos pensando em outras ações para diminuir a produção de papel na Câmara Municipal do Recife. Vale dizer que todo o nosso processo legislativo já é digitalizado, o que contribui para a redução do tempo e de papel. Por causa disso, nesse momento, nós damos início ao grande expediente que foi reservado para uma palestra alusiva à Semana do Meio Ambiente e que temos a honra de receber aqui o professor Roberto Montezuma, que convido para fazer parte da mesa dos trabalhos dessa tarde. Essa palestra tem como título a nova agenda urbana, implementação e desafios, que será preferida, como disse, pelo presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, o Dr. Roberto Montezuma. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, autor de vários textos, coordenador-geral do livro de Arquitetura Brasil 500 anos e da reedição da obra Roteiro para Construir o Nordeste. Ele também é coordenador de projetos importantes, como o urbanismo da cidade Suape e do Parque Capibaribe. Roberto Montezuma já proferiu palestras em congressos e seminários internacionais sobre o tema, até na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E hoje, a Câmara Municipal do Recife tem a honra de recebê-lo aqui no plenário da Câmara Municipal do Recife. Então, com muita honra, doutor Roberto, agradecemos a sua presença e convido o senhor para ocupar a tribuna e fazer a sua palestra. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa satisfação que nós somos convidados aqui para conversar um pouco sobre esses desafios imensos, né, que nós temos pela frente. E, em nome do vereador Eduardo Marques, agradecer aqui o Marcos Aurélio, o Hélio da Guabiraba, né, em nome deles, dessas autoridades, cumprimentar todas as autoridades presentes. Bom, de fato, né, nós temos um imenso desafio, um desafio que não nasce de uma hora para outra. Para nós brasileiros, a questão da cidade, talvez, como nós entendemos essa cidade que está posta hoje, seja uma novidade, mas essa discussão, ela já vem há muito tempo. Ela se confunde com a própria
história da Organização das Nações Unidas. As Nações Unidas, ela foi fundada com base na harmonia, não é, do pós-guerra. Em 1945, não é, um conjunto de países se reuniram e viram que era fundamental restituir os países destruídos, principalmente a Europa, não é, sob uma nova ordem mundial. E, para isso, era preciso formar uma equipe, um time, que constantemente criasse uma harmonia entre essas nações. Então, em 1945, a Organização das Nações Unidas foi fundada, e uma série de outras, né, conjuntos de apoio, eles foram acontecendo simultaneamente, né, nessa construção de um equilíbrio global. Bom, mas, logo em seguida, nos anos 60, veja, 15 anos, 45 foi a fundação da Organização das Nações Unidas. Em 60, quer dizer, 15 anos depois, foi verificado, foi constatado, que o problema não era uma discussão entre as nações. Por quê? Não era um acordo entre as nações. Os líderes das nações, na verdade, representavam um povo. O líder das nações representava uma sociedade. O conflito não estava no líder, o conflito estava na sociedade, na qualidade, não é, dessa sociedade, como ela estava vivendo, enfrentando seus problemas. Sob aquela ordem, naquele momento, todos pensavam no problema econômico, mas em seguida foi visto que o problema era territorial. Nos anos 70, 10 anos após, ou seja, 25 anos após a fundação das Nações Unidas, foi visto que o problema territorial, naquele instante, era um problema de necessidade de casas, por exemplo. Passa, por favor. E isso tinha que ser debatido. Funda-se, então, a UN Habitat, ou seja, habitar, o habitar, a casa. E esse UN Habitat, ele, na verdade, hoje é uma agência, não foi, no começo foi uma associação de pessoas preocupadas na mudança de fato, que gerasse um equilíbrio entre as nações, e hoje ela é uma agência especializada da ONU, que se dedica à promoção dessas cidades social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Essa é a missão atual da UN Habitat, dessa agência que não está nos Estados Unidos, não está na Europa. Essa agência está, o que eles chamam o centro do problema da habitação, que é na África, em Nairobi. Passa, por favor. Então, veja, em 76 foi feita a primeira conferência da UN Habitat. Por quê? Hoje me perguntaram, eu estava num evento na Caixa Econômica, me perguntaram, por que o primeiro UN Habitat foi em 1976, o segundo foi em 1996, o terceiro em 2016, no ano passado, e o próximo vai ser em 2036. Por quê? Porque essa visão da cidade não se resolve, o longo prazo não se resolve numa gestão governamental. Se resolve, na verdade, numa visão concatenada de, no mínimo, de 15, 20, 25, 30 anos. Essa é a visão de organizar uma cidade, porque existe todo um processo, não é, de passo a passo, de fato, a coisa acontecer. Não se faz de um dia para o outro. Não se planeja e executa um dia para o outro. Então, todo o planejamento, é o que eles chamam, é do longo prazo de uma cidade, se de fato ela for planejada. Se ela não for planejada, aí elas têm ações pontuais, mas essas ações não geram uma transformação. Então, hoje, nós temos o planeta urbano. O nosso planeta hoje não é mais simplesmente rural. A partir do ano 2001, mais de 51% da população virou urbana, está em cidade.
Então, o planeta é urbano. Eu citei um exemplo muito curioso, que algumas pessoas dizem, mas a questão rural é muito séria. Nessa visão atual do Habitat 3, foi visto que esse planeta urbano, na verdade, é o que dá sentido às coisas, se a gente tiver. O que é que ele quer dizer com isso? Eu estava no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, e recebemos uma denúncia de uma região do centro do Brasil, que foi devastada, para a criação de bois. E foi feito evidente, o Ministério gerou uma multa, não é? E, em seguida, foi feita uma inspeção no local. E foi pego o registro, não é, de onde essa carne estava indo. E verificou-se que essa carne estava indo para onde? Para a prefeitura da cidade de São Paulo. Ora, uma área dessa devastada de mata natural, colocado bois, né? E esses bois tinham um sentido, né? Ele ia servir à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, houve uma reunião e foi visto que, para São Paulo existir como cidade, ela precisa de uma área equivalente ao Estado de São Paulo, mais um pedaço do Estado do Paraná. Então, para uma cidade, uma metrópole, uma megalópole como São Paulo, ela não consegue sobreviver no seu próprio território. Por isso, a visão da ONU, depois de 40 anos estudando o fenômeno, verificou isso. Verificou que a questão hoje não é apenas o habitat, no sentido a casa, não é apenas o sentido da urbanização, que foi o Habitat 2, mas sim a questão da cidade complexa, dentro de um globo complexo, de um globo urbano, onde rural e urbano estão conectados e não mais isolados. Um depende do outro para sobreviver. E não, como se acreditava no Habitat 1, que era um mundo, e era um mundo rural e era um mundo urbano independente. Não é. São forças que se complementam. O Habitat 3, que foi de outubro de 2016, é que estabeleceu desafios altamente complexos se a gente quiser fazer uma transformação de país. Se a gente quiser fazer essa transformação, vai passar por entender essa cidade como fenômeno que irá transformar esse país. Os grandes desafios econômicos, as grandes oportunidades estão dentro da cidade. A cidade é considerada a maior invenção do mundo. O mundo muda radicalmente de figura na hora que começou a construir suas cidades. Ela é tão complexa como é complexa a gestão. Aqui é a casa que entende disso. O quanto é difícil a gestão de uma cidade. O quanto é difícil a participação e ação e construção do destino de uma cidade. Vocês sabem melhor do que ninguém o quanto esses desafios precisam ser maturados. Então, o Habitat estabeleceu que essa cidade sustentável, ela tem que ter parâmetros. Passa, por favor. E dentre esses parâmetros, imagina, se a gente tem conflito dentro do Recife para chegar a um parâmetro, a um acordo, imagina as Nações Unidas. Essa vivência que eu tive com as Nações Unidas, como representante do Brasil, fiquei surpreso como aí é complexo. O processo político é extremamente complexo. Chegar a esses 17 itens foi extremamente complexo, não é? Mas chegou. Esses 17 itens alimentam essa cidade do futuro. Então, acabar com a fome dentro da cidade, ter condições de educação, questões de gênero, isso é novidade. É uma novidade no Brasil, mas é uma novidade que nós pensamos que não está instalado no Brasil, mas está sim. A questão de gênero, o acesso aos espaços públicos, tem uma hora que a mulher não tem os mesmos benefícios, as mesmas facilidades que o homem. E isso transforma na cidade desigual. Então, se estamos discutindo uma cidade igual, uma cidade mais igualitária, mais sustentável, tem que se passar por isso. Bom, mas dentro desses 17 objetivos, esse 11º objetivo é extremamente curioso e muito direcionado a nós, que é essa cidade sustentável, segura, não é? E que faça
a transformação. Vamos lá. Essa cidade, de fato, ela se conecta com outro movimento que tem dentro da ONU, que é um movimento muito objetivo, que coloca 10 itens, traduz aquilo em 10 itens, que se a cidade fizer seu dever de casa nesses 10 itens, muitas coisas, de fato, vão se convergir numa transformação dessas cidades, dentro da visão do século XXI. Então, que ação são essas? Está aí listado a questão da inclusão. Essa é uma questão central que a cidade contemporânea tem que tratar como ponto prioritário, não é? A cidade acessível, ela tem que ser tratada. Como é que se acessa, né? O item 2, como é que se acessa os diferentes campos da cidade. Item 3, economicamente vibrante. Cada caso desse merece um debate particular, porque por trás disso tem uma série de questões que são colocadas. Essa cidade vibrante, por exemplo, é a conclusão que o futuro da cidade não pode estar destinado a apenas grandes projetos econômicos da esfera governamental. Ela tem que ser desenvolvido projetos pequenos que façam com que ela vibre. Então, nessa discussão, promover a microeconomia dentro dela. De que maneira criativa, de que forma, né? Como, numa crise, a população não vai à guerra, mas ela vai ao exercício de preparar algo na sua própria casa, que venda, que negocie. Então, essa forma de economia que a cidade tem que estar blindada, não é? Na dependência apenas de uma economia, de um desafio maior a ser incorporado na cidade. Não. A economia ela tem que existir, a cidade tem que vibrar com grandes planos econômicos ou sem grandes planos econômicos. Gerida e governada democraticamente. Veja, isso é um debate mundial. Como cada vez mais a população participar do processo. Como cada vez mais essa democracia, essa transparência, construir a decisão, a blindagem, né, de uma visão de longo prazo, que a gente vai ver aí, uma visão de longo prazo, onde tudo isso tem que acontecer dentro de um tempo e no espaço. Ou seja, isso é um desafio de 20 anos. Como ele vai acontecer? E depois vem a promoção de coesão territorial. Recife é um caso de coesão territorial. É uma cidade metrópole. Recife não pode viver se não tiver atrelado a Jaboatão, se não tiver atrelado a Olinda, né, aos 14 municípios da região metropolitana. Recife não recebe água dele próprio. Ou seja, essa cidade metropolitana, ela tem que ter um plano metropolitano. E nós temos um Estatuto da Metrópole, que vai vencer em dezembro. Se nós não tivermos esse exercício, que é sofisticadíssimo, ter uma lei da metrópole, é uma coisa fantástica. Aí que eu descobri, o Brasil é o país mais avançado em legislação urbana do mundo, e é um país onde as cidades estão colapsadas. Olhe a contradição. Então, avançando aí, a cidade precisa ser regenerativa e resiliente. A cidade do futuro, ela não é uma cidade que simplesmente dá as costas para seus rios, dá as costas para sua mata. Mas é a cidade que repensa a forma de se redesenhar no tempo e no espaço. Ou seja, a cidade tradicional, a história tradicional urbana, é uma história de negação ao meio ambiente. A cidade, para se colocar, se fazer, ela sai da mata. Não, eu não quero essa relação com a mata. Eu quero uma relação de desenvolvimento. Então, é a cidade do carro, é a cidade da tecnologia, é a cidade que dá essas costas para o meio ambiente. E se constitui isso, a história da cidade no tempo, né, de uma maneira geral, principalmente no tempo do no século XX. E isso hoje está imposto, porque os desastres naturais, eles estão aí na frente. Recife é uma das 16 cidades do mundo que mais sofrem dos desastres, possível desastre da natureza, aumento do nível do mar. Isso é seríssimo. Qual é o plano que a gente tem para isso? Se a gente não tiver um plano, nós vamos desaparecer.
Então, qual é a resiliência que a gente tem aí? Como é que a gente vai ter que conviver com isso? Vamos ter que debater. Ou seja, isso é uma questão que está sendo lançada como desafio no mundo inteiro. Vamos lá. Identidade sem esse lugar. A cidade que não tem amor, que não gere amor, não tem saída. Preste atenção, a maioria de vocês são daqui. Mas, se você vai a uma Câmara de Vereadores em Salvador, é diferente. Os vereadores são diferentes. A ideia que está dentro de nós, do espaço, da nossa mentalidade, é diferente. Se você for a São Paulo, é diferente. Se você for a Manaus, preste atenção. O manaueiro é diferente do paulista, que é diferente do pernambucano. Por que é diferente? Por um conjunto de razões que faz com que você se sinta pertencente a essa cidade. E a transformação, no longo prazo, só se dá, novamente, por essa ideia de pertencimento no sentido de valor, de amor. Porque eu vou começar a defender a cidade do qual eu estou, se eu a entendo como valor, se eu me orgulho de ser pernambucano e recifense. Na hora que eu faço isso, eu começo a vestir essa bandeira. E aqui é a casa dessa fomentação, né? Bom, bem planejada, pedestrianizada, acessível. O mundo hoje começa por um andar a pé. A cidade que não permite esse andar a pé como primeiro passo da mobilidade, ela está perdida. Depois a bicicleta, depois o transporte público. O que quer dizer com isso? Quer dizer que quando você planeja tudo isso, você reduz a própria mobilidade. Preste atenção. Se eu puder sair do meu prédio, da minha casa, ir na esquina e comprar um remédio, eu não preciso pegar o carro e congestionar a rua. Paris estabeleceu como plano de metas que a cada 500 metros de cada habitante, de cada residência, tem que ter uma escola de qualidade. Porque escola em Paris, você não pode. Eu vou à escola no bairro tal, no bairro qual. Não. A escola, ela tem que estar dentro do bairro, porque o andar da criança, da primeira formação escolar, até a escola, perceber a cidade francesa, é parte educacional. É parte de construir o cidadão francês. Então, uma escola tem que estar a cada 500 metros. Por que 500 metros? Porque é o andar natural da criança sem cansar. Ou seja, 5 quadras francesas. A quadra francesa é em torno de 500 metros. 5 quadras francesas tem que ter uma escola. E essa escola, do planejamento, a gente sabe que tem que ser a cada 1 quilômetro, porque 500 metros para cá, 500 metros para lá, formam 1 quilômetro. Ou seja, a cada 1 quilômetro é necessário ter uma escola pública que vá fazer o processo educacional. Então, isso é planejamento. Não é espontaneidade. Se planeja a cidade, ou ela é uma arma de planejamento, a gente está perdido. Bom, segura. Segura? Como é que é uma cidade segura? Não é só por ter policiais. Sim, é preciso ter policiais, claro. Mas a cidade é segura se o espaço for transparente, promover o bem-estar, promover menos becos, mais continuidade, que você veja quem está, onde está. Então, esse é o processo da segurança e que reduz o custo da segurança tradicional. Aprende e inova. Esse item 10 é extremamente desafiador. Eu estava conversando com a colega Sandra e dizendo assim, há pouco tempo, Medellín foi a pior cidade do mundo. Num prazo de 12 anos, ela absorveu uma transformação. E nesses 12 anos, saiu da pior cidade do mundo para a cidade mais criativa do mundo. Foi um plano de desenvolvimento. Pactuado, porque um plano de desenvolvimento é uma coisa difícil, presidente. Né? É uma coisa muito difícil, mas é necessário. Passa, por favor. Então, a ONU, depois de 20 anos debatendo sobre o futuro, os desafios da cidade,
chegou à conclusão, precisamos agora implementar. Como implementar essa visão de futuro transformador que as cidades precisam? Como? Como envolver as pessoas? Como fazer esse papel micro, de mostrar que isso é um rol de coisas, né, de desafios, que precisam ser vencidos se a cidade quiser ser desenvolvida, se quiser ser atraente. Isso é curiosíssimo. A central da Google, no mundo, foi uma decisão coletiva dos funcionários da Google. Eles abriram enquete. Qual seria o centro maior da inteligência americana, da Google? Seria nos Estados Unidos, seria no Japão, seria na França, na Dinamarca, que é considerado a melhor qualidade do mundo. Depois de uma pesquisa imensa, chegaram à conclusão, seria a cidade de Nova York. Mas por que a cidade de Nova York? Pela qualidade urbana que existe em Nova York. Então, o centro da Google está próximo àquele High Line. Quem conhece Nova York? Aquela ex-via férrea que foi transformada em parque aéreo. E o centro da Google está lá, por uma decisão dos integrantes do centro da Google. Passa, por favor. O CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, pensando no Brasil, no caso do Brasil, aí viu o seguinte: nós temos 3 grandes desafios. O primeiro, quando viu a agenda toda, tal, vamos fazer a agenda, vamos desenvolver isso, mas precisamos implementar. E o caso do Brasil, ele tem 3 grandes desafios. O primeiro grande desafio, senhor presidente, é que temos que ter uma governança metropolitana. Recife não é Recife município. O Recife de hoje, o Recife real, é o Recife de uma cidade conurbada. É uma metrópole. O Recife real não é 1.600.000 habitantes. O Recife real são 4 milhões de habitantes. É a maior metrópole do Nordeste, se a gente incorporar Fiat. Nós não somos uma cidade qualquer. Nós somos uma cidade complexa. Se tivermos uma visão como chegar a esse acordo, é um passo para construir o desenvolvimento, é um passo de salto, de futuro, para uma geração de 4 milhões de pessoas hoje. Nós estamos dentro da agenda do Estatuto da Metrópole, e por isso o CAU colocou isso, que o Estatuto da Metrópole vence em dezembro, e de forma inovadora, como essa casa é inovadora, nos reunimos e criamos uma agenda governança metropolitana. Na frente de todo o Brasil, Pernambuco está se juntando, sensibilizando. Temos 20 parceiros hoje, dos quais 5 conselhos abrem. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Conselho de Engenharia, a OAB do Brasil, o Conselho de Economia e o Conselho de Medicina, porque é uma cidade mais saudável, uma cidade com menos pessoas doentes, é uma cidade onde desafoga-se os hospitais. A cidade saudável não é só ter hospitais, mas é ter esses espaços, né, de convívio e de vida coletiva. Eu sei que estamos vivendo um drama no Brasil, presidente, mas, assim, isso, a ADEME está junto, o grupo de empresários está junto. Por quê? Porque é possível a saída de Pernambuco, temos 80%, mais ou menos, acredito, do PIB do Estado está aqui, e podemos ter planos gerais de desenvolvimento dessas cidades juntas, para depois os planos diretores estar conectados com essa cidade. Isso está aí no que a gente chama o item 2, Projeto de Cidade Sustentável, passa pelos PDUIs, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, conectado, ele tem que ter essa visão de um plano, e depois os planos diretores estarem conectados com esse plano, porque aí é uma transformação. Imagine, só para dar um exemplo a vocês, vereadores, se a gente parte por esse pressuposto, eu acho que é uma nova rota de desenvolvimento para Pernambuco e para o Brasil. Veja,
se decidimos dentro de um plano geral que o arco metropolitano técnico vai envolver esse Recife metropolitano, que começa em Goiânia e vai terminar no sul do Recife. Esse arco metropolitano, ele vai ser planejado com essa visão europeia dos TGVs, por exemplo. Não, a gente não tem TGV ainda, mas a gente pode desenhar esse arco, prevendo no futuro um trem de altíssima velocidade, ligando todas essas cidades, conectando, não é, essa economia vibrante na escala macro. Aí, isso é uma coisa difícil de ser feita? Não. Se tivermos o gestor metropolitano, que não é o governador é de todo o estado de Pernambuco, mas a gente define um gestor metropolitano, que é um técnico, que vai articular tudo isso, vai estabelecer esse plano. Imagine, a gente pode chegar, esse PIB, que é 80%, pode destinar, não é, uma verba de executar uma coisa dessa, como é na Roma, como estão em outras cidades no mundo, e chegar em Brasília, vamos fazer um financiamento do restante. Não é? Então, assim, um financiamento se paga em 20 anos. Isso é transformador. É o planejamento, voltar ao planejamento regional. Se conecta isso com a região metropolitana de João Pessoa, e depois de Natal, e depois de Maceió, a gente vai ter um plano de transformação do Nordeste meridional. Meridional? Oriental. Então, assim, são coisas que o urbanismo mostra como questão central esse trabalho. Mas, se não tiver o empoderamento 3 como eixo do CAL, o empoderamento e monitoramento cidadão, é esse processo que vai garantir que essa etapa de desenvolvimento ele não pode parar numa gestão. Passa, por favor. Então, veja, na verdade, o que a ONU coloca não é uma coisa do outro mundo. São 5 gestões municipais que estão mostrando ali em cima. Esse plano de desenvolvimento, o Recife 500 anos, não é, que está aí em andamento, se ele for bem estruturado, não é, isso vai ter uma gestão de 5. Vai ser plano e metas para quantos? Para que governo? De forma articulada. Isso é uma mudança de mentalidade. Passa, por favor. E aí eu fiz esse esquema em Nairobi, não é? Eles aceitaram esse esquema, foi um esquema brasileiro, não é? Que, diante daquelas metas, 17, 10 metas, tem alguma coisa que costura, vereadores, isso tudo. E talvez aí esteja o nosso problema e a nossa solução. Deixa eu explicar um pouco essa lógica. Toda transformação do mundo, das cidades que se transformaram, obedeceram primeiro a uma visão de futuro. Qual é a visão do futuro do Recife? Ela é o quê? Temos que discutir. Não vamos construir uma visão se essa visão não for pactuada. Porque toda transformação parte de uma visão. Recife, cidade parque. O que é isso? Qual é a visão? Recife, como nessa mesma casa, eu já coloquei Recife, árvore d'água, que foi colocada com os holandeses quando estiveram aqui, no workshop em 2012. Estive aqui apresentando isso. Depois, talvez isso seja o Recife Cidade Parque, que começa pela primeira lógica do Capibaribe sendo reestruturado e depois passar isso para outras escalas, né? Aquele corpo, né? Lógica do Capibaribe, do parque, né? Os valores de um parque, começar a retomar essa cidade toda e transformar essa cidade numa potência de qualidade que vai concatenar, que vai atrair, né, pessoas que queiram, de fato, viver numa cidade de qualidade de vida. Aí a gente precisa ter planos e projetos a partir da visão. É isso a base da lógica da ONU. Planos e projetos a partir de uma visão, e não planos e projetos sem visão de futuro, de conjunto articulado. Depois, uma legislação urbanística. Eu entendo que nós vivemos um processo pós-anos 80, de uma Constituição democrática, mas que deu as costas ao coletivo, de uma maneira geral. E entendo que reforçou a questão individual. Ou seja, leis para
salvaguardar os desmandos individuais que tinham nessa nação. Mas esse conjunto de legislação que nós temos hoje, eles não estão rebatendo no real, na cidade que precisamos. É um conflito. Você pega a quantidade de legislação de ambiental, por exemplo, é um conflito que nós temos para chegar a um acordo. Então, é preciso que essa legislação esteja condicionada à visão e aos planos e projetos. Passa, por favor. E aí o financiamento, o quarto item, financiamento. Hoje, sim, descobrimos uma coisa hoje, né, na Organização das Nações Unidas. Nós somos um país desenvolvido. Nós não somos mais país em desenvolvimento. Foi um susto que eu tomei. Que eu comecei a debater, depois tive vergonha do que eu estava dizendo. Eu construí uma linha de raciocínio e depois tive que pedir desculpas, que eles tinham razão. Como é que a sexta, sétima, oitava, nona economia do mundo pode dizer que é subdesenvolvida? Como? Qual o argumento que a gente tem para nos colocar como subdesenvolvimento? Por isso que os financiamentos para planos e projetos não existem mais no Brasil. Vamos avançar. Aí é uma visão do longo prazo. Eu copiei essa imagem porque é a síntese que a ONU coloca. A cidade antes foi urbanizada, houve deterioramento do meio ambiente, ali mostrando os rios sendo contaminados, tal. E a cidade hoje, no futuro, é a cidade verde, resiliente, articulada, que as pessoas possam andar. É aquela imagem do final do desenho. É uma visão. Queria ressaltar, o planejamento de longo prazo, ele é transformador, né? E é o índice de civilização. Isso é o plano de Barcelona. 150 anos de planejamento de longo prazo. Se ajustando no tempo e espaço, mas são 150 anos de planejamento. O que era uma cidade, apenas uma cidade da Europa, de repente ficou uma das grandes cidades, espetáculos da Europa. Passa, por favor. A legislação urbanística tem que garantir essa visão e esse plano de projeto. E não ela vir isoladamente. É uma provocação para essa reflexão. E, por fim, 4, esse financiamento que a gente pede à obra, se não tiver o financiamento dos planos e projetos e da visão, o que é que estamos fazendo? Estamos fazendo obras desconectas. Não estamos fazendo obra Lego de um processo onde o somatório delas todo faz a transformação do lugar. Isso é uma provocação, passa só por uma coisa para eu mostrar na anterior. Visão, planos e projetos. Se a gente não tem financiamento, porque somos desenvolvidos, e na verdade somos, a gente vai ter que financiar a visão, vai ter que financiar planos e projetos, vai ter que financiar uma legislação para depois financiar a obra consistente. Se a gente não tem isso, eu estava dando um exemplo, se a gente for fazer um jantar, pedir a obra para o jantar, pedir um financiamento para o jantar. Que jantar? Que tipo de jantar? Se a gente não tem essa consciência, que é preciso dizer que tipo exato, ter o plano e projeto desse jantar, estou fazendo uma correlação, tudo é jantar. Pode ser de um banquete a um sopa e pão. Né? Então é isso. É isso que o financiamento ele tem que estar atrelado a esse projeto, a esse plano, a essa visão. Senão não é transformador. É o que temos. Não é transformador. Passa, por favor. Então, essa nova agenda urbana também, para animar. A gente fica pensando, no Brasil, não, isso não existe. Não, o Brasil existe, sim. Muita coisa já está acontecendo no Brasil. Muita coisa, inclusive, está acontecendo em Recife, dentro dessa visão da nova agenda urbana. Passando, por favor. E quanto conselho, a gente está rodando o Brasil, já rodando, né, como representante das Nações Unidas, né, defendendo e explicando essa visão, explicando esses desafios da nova agenda urbana, e que precisam vencer nos 20 anos. Estamos aí indo para vários locais. Já criamos um manifesto dessa rede Brasil Urbano,
que articula a partir de Pernambuco. É uma rede que nasce em Pernambuco, porque nós recebemos essa demanda nas Nações Unidas de ter um plano nacional, não é? Então, em Pernambuco nasce essa rede Brasil Urbano, e que vai conectando com outras redes, Recife 500 anos, Rede Teresina, rede... Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá, passa, por favor. É um manifesto que hoje está assinado por várias entidades também. Passa, por favor. Né, pessoas, os prefeitos, na Frente Nacional de Prefeitos. Ela foi debatida, articulada com outra rede dele, da Frente Nacional de Prefeitos. Mas tem um grande problema aí, que são as 350 maiores cidades do Brasil. E nós vivemos em Pernambuco, que tem 200 municípios, onde uma parte, vamos supor, os 14, estão dentro dessa configuração de grandes municípios, digamos, em tese, porque é por causa da metrópole, mas o resto não. Passa, por favor. Isso é uma visão que a gente se articulando com outro Pernambuco, se articulando com outros setores, né, como essa rede de cidades inteligentes e humanas, né, que é a rede da Frente Nacional de Prefeitos. Passa, por favor. Isso aí é uma ação, né, de Pernambuco dentro da governança da UN Habitat, né, da 20ª sessão, quando participamos dessa governança com vários países, né, são mais de 300 representantes no mundo inteiro, 400 representantes no mundo inteiro. Passa, por favor. Né, isso dentro das Nações Unidas, em Nairobi. Aí é o presidente da UN Habitat, John Close. Passa, por favor. Isso aí, a partir daí, recebi o convite para debater, pela experiência dos rios do Recife, debater essa cidade-rio na Colômbia, não é, junto com uma outra cidade que quer ser tão importante como Medellín, Bogotá. Então, a cidade de Pasto. E a primeira coisa que ele fez foi reunir todas as soluções de sucesso, e entre elas estava o Parque Capibaribe, para ser debatido como visão transformadora da cidade. Agora, imaginem, isso é uma cidade na Cordilheira dos Andes, e sabe que a questão do rio ela é fundamental. Agora, imagina um rio que você está lá embaixo da cordilheira, né? Você está em cima da cordilheira e o rio está lá embaixo. A gente tem um rio no nosso convívio, né? Na nossa cota, né? E, enfim, mas eles querem encontrar uma saída de se colocar no mundo como um dos grandes cidades do mundo. Passa, por favor. Essa foi nessa visão, um auditório cheio, debatendo isso. Passa, por favor. E, bom, enfim, esse instituto, sediado em Recife, o INCITE, não é? Ele se coloca à disposição para ajudar, conversar, não é? Sobre essa agenda urbana, detalhar essa agenda urbana, criar conexões dentro dessa Urban Campaign, porque nós, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conveniado com o INCITE, Instituto de Cidades Avançadas, sediado em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, é da Universidade de Pernambuco, mas já é um instituto avançado mundial, discutir essa campanha mundial que a gente está fazendo, que a gente está fomentando, inicialmente, daqui até o final do ano, é uma preparação disso. Vamos ter uma conexão direto com a Frente Nacional de Prefeitos, com a MUP, né, o 4º Congresso da MUP, né, vamos estar presente, debatendo essa agenda, o que é isso, desmistificando essas questões todas, não é, porque a gente também tem experiência. Uma delas é a legislação, que o Peru, por exemplo, chegou, a gente precisa aprender com o Brasil com a legislação, precisamos ter alguma legislação, que não tem legislação urbana nenhuma, né? Aí, na ONU, eu disse, gente, mas não adianta ter legislação urbana se não estiver conectada com a fase da visão, a fase do plano e projeto, porque senão vai ter uma legislação e ninguém vai respeitar o nosso plano diretor, que em tese é uma legislação, não é? Mas ela carece de um plano físico. Você não sabe o Recife que vai dar. Aí o que acontece? Muito desses planos diretores estão na gaveta das cidades brasileiras. Não é um fenômeno de Pernambuco, é um fenômeno nacional. Passa, por favor. Aí tem esse Fórum Livre, as pessoas estão se organizando no Brasil. Vim ontem desse Fórum Livre, né, de política urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? A rede Roraima Urbano 2040 também está se formando, não é? Com essa visão de planejar os 25 anos, né?
Passa, por favor. Teresina também, já se articulou e já está em plano também de discussão. Passa, por favor. Rede Brasília, mais 80. Brasília tem 60 anos, né? Praticamente isso, foi nos anos 60, né? Mais 80, quer dizer, seria mais 20, né? Observatório Paraná Urbano, cheio de índices para ser vencido e debatido, né? Nesse plano. Rede Salvador se formando, vamos lá. Grande Vitória, 500 anos, na próxima semana estarei lá, passa, por favor. Rede Fortaleza será em julho, passa, por favor. Rede Petrolina Juazeiro, veja, dentro dessa meta de planejar, a Rede Petrolina Juazeiro é um convênio com também as Nações Unidas. Pela primeira vez, vamos ter um laboratório das Nações Unidas durante uma semana, discutindo a água em Petrolina e Juazeiro. Passa, por favor. Outra vai ter também em Belo Jardim e uma em Recife, durante esse ano. Essas outras cidades também estão formando redes, né, discutindo a questão urbana. Passa, por favor. E a Rede Recife 500 anos é a pioneira. Hoje temos, né, o prefeito Geraldo Júlio, né, encomendou o plano Recife 500 anos, né, está sendo debatido com a agência Ares, isso foi uma provocação da universidade também, mas estamos aí com o manifesto e 20 entidades reunidas, né, discutindo essa rede Recife 500 anos, discutindo o plano do Recife, a visão do Recife 500 anos, né, e aí estão as marcas que formam essa rede Recife 500 anos, várias reuniões, debatendo, discutindo o que cada um pensa, como é que incorpora, como é que a gente faz a diferença, né? A rede de governança metropolitana, isso também já é um documento, essa governança metropolitana é uma ação da rede Recife 500 anos para ajudar na governança metropolitana a nível, né, nacional, de vanguarda, né, na frente dos outros municípios. Passa, por favor. Foi uma das reuniões, a DEM, são 20 representantes, e essa transformação que eu digo que já começou, o Baobá é um exemplo dela, dessa nova cidade que está em articulação, né? Você veja que um trabalho com a visão como o Parque Capibaribe, chegando à cidade de Parque, tinha uma mitigação de R$1 milhão. Como fazer isso? Então, descobriu-se que existia um baobá de 300 anos, na borda do rio, se recuasse a parede, se criaria um jardim. E esse jardim foi debatido, discutido, porque isso é uma pesquisa de desenvolvimento, uma universidade com a sociedade civil organizada, né? Então, testou-se durante um mês, vários encontros aí, botando o banco, tirando o banco, né? E se redefiniu o desenho, que tinha se pensado inicialmente, e virou um sucesso, né? Olha aí, a frente do jornal, né, a capa do jornal cotidiano, né, discutindo isso, as pessoas se reunindo aí, ó, continuamente. Isso é um fim de semana, a gente registrou essas imagens, foi no sábado, cheio, né, e isso é um caso que está articulado com os 10 itens. Se a gente for lendo cada um dos 10 itens, estão rebatidos nisso aí. Muito simples. É um urbanismo que pode ser feito com a crise, mas pode ser feito dentro desse conceito. O Baobarco, né, você vê que a microeconomia, uma intervenção dessa gera microeconomia. O Baobarco apareceu aí, para fazer 10 ou 15 reais, no 10 reais, fazer a transferência de um lado para o outro. Já botaram o Baobarco com um teto, que eu soube hoje que passa 15 reais, porque é mais confortável. Passar de um lado com a sombra. Veja, isso é uma microeconomia urbana. É isso que eu quero. A gente precisa desmistificar, aprender com a ONU, que tem 40 anos tentando encontrar saída. E o ICIT está aí para ajudar. A gente está aqui disposto a ajudar, porque a gente quer que Recife seja uma referência no mundo. Quando apresentamos isso na ONU, eles disseram, isso não é um case regional. Recife é, sim, um case mundial. Então, a gente precisa se empoderar. Recife é parte de um país continental, não é um país qualquer. Então, como pernambucano, a gente precisa se alterar. Essa casa, né, é o lugar desse debate. Passa, por favor. Isso foi o caso das Graças, que vocês viram a semana passada,
que é mais um processo de uma luta, né, de várias pessoas da graça, do movimento Por Amor às Graças. Esse movimento Por Amor às Graças, ele é um movimento importantíssimo, porque as Graças era o único lugar do trecho do rio que não ia receber o projeto. Por quê? Porque já tinha uma verba de 50 milhões para construir 4 faixas de um projeto antigo de 20 anos atrás. Construir 4 faixas na beira do Capibaribe. Ah, disse, tem 5 milhões, o pacto da mobilidade, o pacto pacto do arruamento, uma coisa assim. Tem 50 milhões, então vamos fazer essa estrada de 4 faixas. As Graças se revoltou, foi uma guerra de 1 ano com a prefeitura. Retomou-se, ganhou-se. Aí foi dito, não, mas o prefeito tinha razão, não se pode perder esse dinheiro, vamos conversar então com Brasília. Foi o que a Caixa Econômica disse, que servia a Caixa Econômica. É possível sim, é isso que a gente quer. Porque agora está vendo a conexão. Explicamos que isso fazia parte de uma visão, explicamos que isso fazia parte de um plano e projeto, explicamos que isso, o financiamento, é condicionado a uma visão, plano e projeto. Convenceu a Caixa. Essa é a visão do futuro. Pernambuco, Recife, é inovador nessa visão. Né? Então, passa, por favor. Um cinturão verde para a Zona Norte, aí começa. Né? Isso natural. Isso não foi mídia provocada. Né? Isso foi uma mídia, né? Aconteceu. E isso é um exemplo que a própria Rede Globo se interessa. E foi uma briga. Eu vou contar isso aí com a Rede Globo. A Rede Globo tem uma visão, tem uma prática, tem uma estratégia, né, local e tem uma estratégia nacional. E ele, para se ficar isento local, ele não quer nomes, né, de pessoas que façam, né, as obras. Né, ele quer obra, ele quer discutir a obra. Tem como passar esse vídeo? Então, assim, uma coisa muito curiosa, não sei se vocês têm a paciência, dá 10 minutos aqui, mas a gente pode encurtar ele para 7 minutos aí. Bota no plano 5, no minuto 5. Acho que está baixando. Mas, assim, é que essas ideias potentes, elas geram mídias naturais, né? Ontem, também a semana passada, a gente conviveu com um grupo da TV da América Latina, que veio aqui também fazer um novo programa sobre esse fenômeno. Né? E que é o fenômeno do Baobá. Né? Você veja como é que um detalhe, um jardim, né, gera tanto interesse da população. Por quê? Porque é uma coisa articulada, né? É uma coisa... Olha, eu vou contar umas... Não sei se eu posso contar nessa casa, mas a gente tem que ser democrático. Qual é? Foi feita uma denúncia que estava tendo maconha, né, marihuana, na região. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso está tráfico? Não era tráfico. Foram identificar, não era tráfico. Eram pessoas que estavam indo desfrutar da natureza, né, com os seus cigarros especiais. E foi feita uma confusão, foi dada uma confusão, de repente, sentou-se todos, marcou-se uma reunião, sentaram-se todos, né, e foram discutir. E essa pessoa, esse grupo, que estava em busca da felicidade, com os seus cigarros, né, vinham da linha do tiro. E perguntaram, qual o problema da gente fazer isso aqui? A gente está vindo temporariamente, porque esse é o lugar que a gente sente que é o lugar democrático. A gente quer essa qualidade na linha do tiro. E foi um debate com a população local, debateu-se. Quando entenderam, incrivelmente, todos saíram num grande abraço. Então, veja, essa questão, estou vendo que talvez não vá baixar, mas é essa questão que a gente coloca hoje. É preciso conviver com todas as diferenças. É preciso construir uma linha de diálogo. Porque essas pessoas, eles estavam dizendo, eu estou vindo aqui porque eu quero isso para a cidade. Eu não quero estar escondido, não é? Eu quero estar nesse palco. Veja, é um negócio, desculpa a liberdade, presidente, mas assim, é a realidade.
né? Então, assim, são coisas que a gente tem que debater. Não sei se é certo, se é errado, mas, assim, a melhor maneira é esse debate coletivo, não é? E se chegar a uma solução, não é? Que seja uma solução da cidade. Não é evidente que, observando a legalidade, observando todas essas coisas. Mas, enfim, eu estou vendo que é difícil, tem que ter o Wi-Fi. Eu fui para uma apresentação que só tem que estar ligado à internet. Bom, eu quero agradecer de todo jeito. Está aí o link, é um programa que sai só nos sábados, que ele é passo, eu acho que é Visão do Futuro, não, uma coisa assim. Né? Mas aí vocês têm com esse link aí, se não der para fazer, a gente vê depois. Bom, bom, mais uma vez agradecer aí a presença, né, de todos vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, quero parabenizar o professor Roberto Montezuma por atenciosamente atender o convite da Câmara Municipal do Recife. Também quero parabenizá-lo por sua palestra, professor, que muito enriquecerá os debates sobre o meio ambiente nesta casa. Muito obrigado. Também quero agradecer e parabenizar a todos os funcionários e funcionárias que estão nos ajudando a organizar a Semana do Meio Ambiente na Câmara Municipal do Recife. Muito obrigado e, com certeza, isso será uma ação constante da Casa de José Mariano. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor e parabéns. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para amanhã, em sessão solene, às 16 horas, nesse mesmo local. Está encerrada a sessão.